boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Quarta-feira, 14 de agosto de 2019. Você fica agora com o que é destaque em Minas hoje. Uma criança morre e 6 pessoas ficam feridas num acidente entre um ônibus clandestino e uma carreta na BR-365. Polícia prende suspeito de tentar matar comerciante em assalto na Grande BH. Capturado em Uberlândia, o homem que agrediu a dona de uma loja de roupas durante um roubo. Famílias que moram perto de mina desativada em Brumadinho se preparam para deixar o local. E você sabe o que é portabilidade de energia? Vamos explicar tudo sobre esse assunto que já está sendo debatido em audiências públicas e pode fazer uma grande diferença no seu bolso. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. A polícia prendeu o suspeito de tentar matar uma comerciante durante um assalto em Juatuba, na Grande BH. O homem também seria autor de vários roubos em outras cidades da região metropolitana. O suspeito da tentativa de latrocínio é Rodrigo Eustáquio Ferreira, de 28 anos. O homem foi encontrado na cidade de Oliveira, região oeste do estado, na casa de um tio. A polícia chegou até ele depois de analisar as imagens da câmera de segurança do mercado, onde Rodrigo teria cometido o crime. No dia 31 do mês passado, o suspeito entrou na mercearia como um cliente comum. Ele chegou a pegar uma caixa de cerveja antes de anunciar o assalto. A atendente vê a arma, mas acha que é de brinquedo. Ela então tenta se defender com um spray de pimenta. É quando o assaltante se assusta e atira na cabeça da vendedora. O homem foge na sequência, enquanto a mulher é socorrida e levada ao hospital. A comerciante de 47 anos já teve alta médica, apesar de a bala continuar alojada na cabeça. Outras vítimas estiveram aqui na delegacia e reconheceram Rodrigo por outros crimes. Ele, a partir de agora, passa a ser investigado por outras 8 ocorrências na região. Rodrigo não tem passagens pela polícia, mas teria cometido assaltos em Betim, Mateus Leme e em Juatuba. Quanto ao crime na mercearia, o suspeito teria assumido a autoria para os policiais. Ele confessou o crime, né? Quando ele foi abordado em Oliveira, o mesmo confessou o crime e não demonstra nenhum arrependimento, não. A prisão do suspeito foi feita numa força-tarefa entre as polícias civil e militar e ajudou a reforçar um alerta importante. Não podemos reagir porque a pessoa pode ser perigosa e como pode também não ser, mas mesmo assim ela assusta e pode efetuar o disparo. Está preso o suspeito de agredir a dona de uma loja durante um roubo em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O crime aconteceu na semana passada e chocou a população pelas cenas violentas registradas pelas câmeras de segurança. O assaltante, que além de roubar, agrediu a vítima fortemente, foi reconhecido por um militar. Celso Alves dos Santos Júnior, de 32 anos, foi preso em uma região de comércios do bairro Planalto. Ele era procurado pela polícia depois de cometer agressões durante um assalto a um comércio no centro da cidade na última quarta-feira. As imagens são chocantes. O vídeo, gravado pelas câmeras de segurança da loja de roupas, mostra a crueldade do assaltante agredindo a empresária, com socos, chutes e ainda o momento em que ele pisa no corpo dela e a empurra contra um balcão onde ela bateu a cabeça. Segundo a família, ela sofreu traumatismo craniano, foi atendida em um hospital particular da cidade e liberada no fim do dia. Questionado, Celso se manteve calado. A arma usada para ameaçar a comerciante, uma faca pequena, estava com o autor no momento da prisão. Estava portando consigo uma arma branca, uma faca, tal como ele há uma semana atrás utilizou. Assim que realizamos a abordagem, ele resistiu à prisão, conseguimos imobilizá-lo e retirar a faca da mão dele. Só esse caso que também aconteceu lá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Um homem foi preso depois de matar uma mulher e ligar para a polícia para avisar que cometeu o crime. Ele afirma que a morte foi encomendada pelo chefe do tráfico de drogas daquela região. Apesar da disposição em assumir os próprios atos, o suspeito choca pela frieza com que fala sobre o assassinato.
Uma mulher foi brutalmente assassinada em uma região de mata, na zona norte de Uberlândia. O crime aconteceu no meio da tarde. Foi o autor desse assassinato que entrou em contato com a PM para confessar o crime. Ele ficou esperando os militares nesse ponto. Em seguida, mostrou para os policiais onde deixou o corpo, cerca de 500 metros dentro dessa mata. Ainda explicou que recebeu uma ordem do chefe do tráfico aqui da região que deveria matar essa mulher. Em seguida, disse como cometeu o homicídio. Deu um mata-leão nela só, e depois foi 2 pedradas, bem grande. O suspeito de 42 anos é casado, tem 2 filhos e emprego fixo. Um homem que estaria longe de qualquer suspeita, se não fosse por um detalhe. A gente imagina que ele seja dependente, químico, usuário, e isso aí pode ter motivado, né, a troca de entorpecente para a prática do homicídio. A polícia agora trabalha para identificar a vítima que foi encontrada nua. A mulher, que seria garota de programa, caiu em uma emboscada e não estava com nenhum documento. Após confessar o crime, o suspeito foi preso em flagrante. Disse que não quer advogado e que acredita na justiça. Pagar, né? A justiça está aí para ser feita. Deve ficar pronto em até 10 dias o laudo de necropsia do segurança da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que foi encontrado morto num lago em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Segundo a Polícia Civil, José Rogério dos Santos estava desaparecido desde a última segunda-feira, quando saiu de casa para atender uma ligação. O homem trabalhava na Câmara há mais de 10 anos e estava de licença paternidade. Segundo a polícia, havia munição no bolso da vítima e uma arma foi encontrada próxima ao corpo. Uma criança de 4 anos morreu e outras 6 pessoas ficaram feridas num acidente entre um ônibus e uma carreta na madrugada de hoje na BR-365, perto de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O coletivo, que veio do interior de São Paulo, ia para várias cidades do Nordeste e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, não tinha autorização para transportar passageiros. O veículo bateu na traseira desta carreta, carregada com materiais de construção. O impacto foi tão forte que os 2 veículos foram arrastados por cerca de 50 metros. 6 pessoas ficaram feridas e uma criança de 4 anos morreu no local. O que tudo indica, havia um excesso de velocidade por parte do ônibus, porque a gente percebe entre o ponto de colisão e o local onde os veículos finalmente pararam, houve um arrasto muito grande, então houve muita energia envolvida. Motorista profissional há 5 anos, Valber lembra os momentos de desespero da mãe da criança. Quando você vê o desespero de uma mãe, de uma pessoa, a gente pensa, eu no caso, eu tenho uma filha também, né? A gente pensa logo na filha da gente e não tem como, ficar nervoso a pessoa fica. O ônibus tinha capacidade para 49 pessoas, estava com 51 passageiros. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus fazia o transporte clandestino de passageiros. E na mesma rodovia onde aconteceu esse acidente, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 140 quilos de maconha. A droga estava num carro que foi parado pelos agentes em Montes Claros, no norte do estado. O veículo tinha placas de Belo Horizonte e era dirigido por um jovem de 27 anos, que é de Vitória da Conquista, na Bahia. Ele disse aos policiais que pegou a droga na cidade de Ponta Porã e seguiria para a cidade natal. O suspeito foi preso em flagrante e deve responder por tráfico de drogas. E 18 pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil na manhã de hoje em Santa Luzia, na Grande BH. A operação de combate ao tráfico de drogas contou com a participação de mais de 100 agentes e cães farejadores. Foram cumpridos 20 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão. Entre os detidos está um homem apontado como chefe do tráfico na cidade. E veja a seguir: famílias ameaçadas por barragem abandonada em Brumadinho se preparam para deixar as casas. 4 famílias que moram na zona rural de Brumadinho, na Grande BH, estão ameaçadas por uma barragem abandonada há uma década. A estrutura é da Emicom Mineração e Terraplanagem, que foi intimada pela Justiça a evacuar a área até amanhã. Hoje, a nossa equipe foi ao local acompanhar os trabalhos da Defesa Civil e encontrou famílias apreensivas e até surpresas, já que algumas desconheciam o risco.
Um abandono de mais de 10 anos e um medo que se tornou frequente em Brumadinho. Esta é a barragem de rejeitos da mina B1A da empresa Emicom Mineração e Terraplanagem, localizada na comunidade rural do Queias. A possibilidade de um novo rompimento de barragem deixa a cidade em alerta. Brumadinho é uma cidade que tem grande exploração de minério, então depois que rompeu a mina Córrego do Feijão, a preocupação aumentou bastante em relação a essas barragens. A nossa reportagem veio acompanhar a Defesa Civil, a Polícia Militar e também a Assistência Social de Brumadinho em moradias, que estão em locais de risco. A Justiça determinou que a Emicom adotasse várias medidas emergenciais. Uma das ações é a retirada de famílias em locais perigosos, como este. O Onias foi surpreendido e ficou apreensivo. Ele mora na região há 3 anos. Realmente não estava sabendo de nada, que tinha essa represa aqui para cima, que corre risco de arrebentar. Ao todo foram identificados 9 imóveis, apenas 4 com famílias. Algumas construções têm acessos complicados e localizações imprecisas. O vale é muito extenso, as casas estão distantes umas das outras e a maior dificuldade que a gente encontra é as porteiras fechadas com cadeado. Então, para a gente ter uma noção dos lugares que essas casas estão, a gente usa o drone para saber os acessos e quando a gente não consegue, a gente pede o apoio da Polícia Militar para a gente estar adentrando nesses sítios, nessas residências, para poder cadastrar as pessoas. De acordo com a Defesa Civil Estadual, a Emicom tem que apresentar até o final do mês laudos que comprovem a estabilidade da barragem. Enquanto isso, os moradores da região aguardam uma solução imediata. Espero que seja resolvido, né? Dentro de um jeito que a gente não vai ser prejudicado, que a gente está aqui quieto, né? Trabalhando, pensando no dia da manhã e tal, de repente acontece um negócio desse, você fica meio sem caminho, né? Sem rumo. Só neste ano já foram mais de 400 afogamentos em Minas Gerais e muitos casos acontecem em lagoas e represas com sinalização avisando que o banho é proibido, como o que acabou em morte nesta semana em Belo Horizonte. Preste atenção nas dicas dos bombeiros para você não se tornar mais uma vítima. A barragem Santa Lúcia, na região centro-sul da capital, é um ponto conhecido de caminhada e atividades de lazer. As placas indicam o perigo para quem se arrisca a entrar na água. As pessoas não respeitam, infelizmente. Perigoso, né? Mas não adianta. Esse é teimoso. Vai entrar mais gente aí, vai morrer mais gente, com certeza. No mês passado, segundo a Polícia Militar, um homem se afogou ao fugir depois de cometer um assalto. Na última segunda-feira, outra pessoa entrou e não saiu com vida. Trata-se de um senhor entre 30 e 40 anos. Ele tentou se deslocar um pouco, mas devido, acho que a uma atrofia, alguma coisa que ele tinha nos membros inferiores, ele não conseguiu retornar à margem. Nos casos de operação em água contaminada como esta, os bombeiros tomam um coquetel de medicamentos para evitar doenças. Os riscos são vários, até para quem sabe nadar. A água sendo turva, né, ela sendo escura, a gente desconhece alguns riscos potenciais, né? As pessoas às vezes não sabem da profundidade ou às vezes tem algum desnível, está dando o pé em determinado local, um passo à frente, ela já não vai ter mais aquele apoio. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte ressaltou que existem placas indicativas ao longo da barragem que proíbem nadar. Informou ainda que a cidade possui 700 quilômetros de rios e córregos, não sendo viável o cercamento de todos. Para prevenir acidentes, adotar algumas medidas é fundamental. Não entrar nas lagoas proibidas, se afastar das margens, principalmente no período chuvoso, discar 193 quando perceber risco para a comunidade. O Corpo de Bombeiros já registrou neste ano 440 casos de afogamentos em Minas Gerais. A previsão é de que esse número aumente com a chegada do verão, já que as pessoas procuram se refrescar e não tomam cuidados. Nunca nadar sozinho, tentar sempre ter uma pessoa próxima, até quem sabe nadar, não fazer o uso da bebida alcoólica, né? O álcool, ele altera os sentidos. Evitar de mergulhar de cabeça, saltos, né? As pessoas hoje, elas tendem a realmente saltar de grandes alturas aí, às vezes para poder gravar um vídeo, bater uma foto, né? E não sabe realmente o que pode apresentar lá abaixo da água. A pessoa que às vezes não tem o treinamento para poder realizar esse salvamento, ela pode se tornar uma vítima.
Então, tente sempre jogar um objeto, um tronco, uma corda, alguma coisa, sem chegar próximo a essa vítima. Porque senão a gente pode ter um novo caso de afogamento aí. Já imaginou poder escolher o fornecedor de energia elétrica de acordo com o preço e a qualidade do serviço? Essa possibilidade, que já existe para consumidores empresariais, pode chegar às residências e está sendo discutida em audiências públicas. Da língua quando o assunto é o valor da conta de luz. A conta de luz é cara, pesa no orçamento e poderia ser mais barato. Hoje, os consumidores não têm livre escolha sobre o serviço de energia das concessionárias e distribuidoras. Essa barreira impede uma pesquisa de preços capaz de reduzir tarifas e aumentar a concorrência. Mas isso deve mudar. Audiências públicas discutem a ampliação da portabilidade da conta de luz para pequenos consumidores. A expectativa é que a portaria do novo modelo comercial seja publicada pelo Ministério das Minas e Energia até setembro. Beleza. Milhões de residências e comércios de pequeno porte devem ser beneficiados com o mercado livre de energia. Os consumidores poderão escolher a distribuidora que oferece o melhor preço, sistema que hoje só está disponível para grandes empresas. Periodicamente, o governo atualiza o limite mínimo de consumo energético para empresas aderirem à livre escolha. No entanto, a previsão é que essa modalidade comece a valer para o consumidor residencial só em 2028. A concorrência, ela automaticamente determina a redução de preço, porque você tem condição de escolher e aí o fornecedor tende a baixar o preço para não perder o cliente. Se a gente pesquisa tudo que a gente compra no supermercado, na farmácia, por que não a energia? Para este especialista em energia elétrica, a mudança vai ser positiva para o setor, desde que alguns desafios sejam superados. O grande desafio para o mercado livre no Brasil, ele chegar a todos os consumidores do país, é a gente coordenar essa liberdade de escolha com a segurança de fornecimento de energia do sistema. Mas quando isso começa a ficar muito descentralizado, você tem que criar um mecanismo que, ainda que respeitando a liberdade, garanta que haja energia para todo mundo. Nesta lanchonete, a conta de luz chega a R$5 mil por mês. O dono mantém 2 fornos ligados o dia todo para produzir quase 3 mil biscoitos e pães. Ele espera, em breve, ter acesso ao mercado livre para planejar melhor os gastos com energia elétrica. Se eu conseguir diminuir no valor dessa energia 10%, isso é um grande avanço para mim. Dá para pagar encargo de um funcionário, por exemplo. É um emprego a mais que eu posso manter aqui. E daqui a pouco você vai ver que a Câmara de BH instaurou uma CPI para avaliar a cassação do vereador Wellington Magalhães. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, sancionou hoje a lei que regulamenta os aplicativos de transporte na capital. A repórter Daniela Malman tem mais informações e traz para a gente em relação a essas mudanças, não é, Dani? Boa noite para você. Boa noite, Luciana. Boa noite a quem nos acompanha. Olha, são diversas mudanças, viu? Entre elas está um valor que os motoristas de aplicativo vão ter que pagar para o município. É o chamado preço público, mas esse valor ainda deve ser definido. Outra mudança é que os motoristas terão que ter dentro do veículo uma identificação fixada, como já acontece com os motoristas de táxi, né? Aquele cartazinho com a foto e também com o nome do condutor. Outra mudança, a Guarda Municipal então fica responsável pela fiscalização das infrações e punição, né, as penalidades, e a BH Trans, então, fica responsável pela fiscalização dos dados fornecidos pelas empresas de transporte. Lu. Ô Dani, você também acompanhou a instalação de uma CPI hoje na Câmara, né, Municipal? Exatamente, a gente acompanhou hoje à tarde, os vereadores de Belo Horizonte votaram então a favor dessa comissão. Na semana passada vazaram vários áudios, né, do vereador Wellington Magalhães com várias ofensas e até mesmo ameaças de morte. Lu, a gente vai conferir agora na reportagem. As ameaças e ofensas seriam direcionadas ao vereador Matheus Simões do Novo, que é autor do pedido de cassação de Magalhães, e ao promotor de justiça Leonardo Barbarella, que o investiga por suspeita de corrupção. Os áudios vazaram na semana passada e o processo de cassação contra Magalhães, que havia sido arquivado no ano passado, foi para a votação novamente. Sobre os áudios, o vereador Wellington Magalhães se defende. São coisas editadas e aquilo ali é um desabafo.
não é questão de ameaçar ninguém. O que eu quero, para os dois que falaram que eu ameacei, que eu respeito muito o promotor, eu quero para os meus filhos. Magalhães é suspeito de participar de um esquema que teria desviado 30 milhões de reais da Câmara Municipal entre 2015 e 2016, quando ele presidiu a casa. Além disso, ele é acusado por Simões de tráfico de influência e uso de tornozeleira eletrônica, o que caracteriza a quebra de decoro parlamentar. O ex-presidente da Câmara é monitorado desde maio do ano passado, quando deixou a prisão. Ele foi detido por pouco mais de um mês, alvo da Operação Política Suja, deflagrada pela Polícia Civil. Essas coisas que estão aí são as mesmas do passado. Eu não fui julgado pela Justiça. Essas defesas vai ser feitas no momento certo. Para que a criação da comissão processante fosse aprovada, 21 votos a favor seriam necessários. Como Simões é autor do pedido de cassação, ele não votou na sessão de hoje. O suplente Bernardo Ramos votou no lugar dele. Com certeza é essencial que a gente faça todo o processo investigatório, que a denúncia seja aceita e que a gente tenha a tranquilidade da casa voltar para os rumos corretos, que deve ser feito aqui legislar em pró-cidadão e não em pró pessoal, né? A votação foi unânime. Os 39 parlamentares votaram a favor da criação da comissão processante. Até mesmo o vereador Wellington Magalhães votou sim. Segundo Matheus Simões, o voto de Magalhães foi uma estratégia, já que já sabia que seria derrotado na votação de hoje. O vereador ontem, naquela estratégia de quem já não tem os votos para impedir a abertura do processo, disse que até ele vai votar pela abertura do processo e que ele vai provar a inocência dele ao longo do processo. Não vai, porque ele é culpado e vai ser cassado ao final. Com a aprovação do pedido, 3 vereadores foram sorteados para integrar a comissão, além de um presidente e um relator. Eles terão o prazo de até 90 dias para apresentar um relatório. E quem conta pra gente como está o clima na Câmara e o que acontece a partir de agora é o nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Como é que fica, então? Quais serão os próximos passos, hein, Orion? Luciana, um clima de muita tensão e ameaça na Câmara Municipal, às vésperas aí, a um ano das eleições municipais do ano que vem. Essa foi a segunda investigação aprovada aí contra o ex-presidente da Casa, o Wellington Magalhães. Foi um placar de unanimidade, 39-0, o que leva a gente a pensar, imaginar que a cassação dele já está encaminhada, salvo aí alguma estratégia, como disseram, ou mesmo um fato novo. Curioso é que o próprio Wellington Magalhães votou contra si, convencido de que não há provas contra ele. Agora, a comissão processante tem 90 dias, como disse aí, para investigar o presidente da Câmara, o ex-presidente da Câmara, e apresentar um relatório sobre a cassação ou absolvição dele. A decisão será do plenário. Ao contrário da outra vez, desta é que Magalhães, além das denúncias de irregularidades, ficou agravado aí com as ameaças, acusações de ameaças a vereadores e até ao promotor de justiça. Agora, gente, uma declaração de hoje do governador Romeu Zema deixou os funcionários públicos estaduais de orelhas em pé. Não é, Orion? O que ele disse? A justificativa do governador apresentada está um pouco enviesada. Ele está atribuindo a dificuldade grande de pagar o 13º salário deste ano para os servidores públicos pelo fato de o Judiciário e o Legislativo já terem antecipado a primeira parcela para os seus servidores. Ora, são poderes distintos com desafios igualmente distintos, mas é um problema de gestão. O governador Romeu Zema gerencia 600 mil servidores, o Judiciário e o Legislativo, cada um 20 mil. A folha de pagamento do Estado é de 3 bilhões de reais, quase a metade do orçamento do Judiciário de todo o ano. Ao governador Romeu Zema, resta apenas 2 alternativas. Primeiro, fazer uma reforma administrativa rigorosa e fazer a economia voltar a crescer. Fora daí, não tem solução. Agora, outro tema que afeta os trabalhadores, dessa vez é a iniciativa privada, a medida provisória da liberdade econômica. O texto base foi aprovado nessa terça, lá na Câmara dos Deputados, mas ainda faltam alguns destaques e a aprovação do Senado. Mas as mudanças nas relações trabalhistas podem ser grandes, não é, Orion? É verdade, Luciana. A medida, as mudanças aí vão facilitar a criação e abertura de novas empresas, novos negócios, mais empregos. Ok, mas há também aí quem avalia essa medida provisória como uma mini reforma trabalhista, porque ela mexe nas relações de trabalho. E o trabalhador pode ficar afetado sim, porque terá que trabalhar todos os domingos. Foi autorizada então a abertura de agências bancárias aos sábados. Então, com autorização do trabalho aí aos domingos, feriados e sábados, há um risco, sim, de aumentar a jornada de trabalho para quem já tem emprego,
se não forem criados os novos empregos. Orion, a gente fica por aqui. Agradeço a sua participação. Semana que vem você volta trazendo para a gente os próximos passos. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Boa noite, Orion. 25 toneladas de lixo foram retiradas do Rio Arrudas no primeiro dia da limpeza que está sendo feita pela prefeitura aqui da capital. Garis receberam auxílio de bombeiros para fazer o trabalho porque precisaram descer de uma altura de mais de 7 metros até o leito do rio. Entre os resíduos, vários exemplos da nossa falta de educação ambiental. Foram recolhidas garrafas, sofás, geladeiras e até televisões, além de sacos de lixo. O serviço continua até o fim de semana para prevenir enchentes durante o período chuvoso. E antes de terminar esta edição, uma novidade do Zoológico de Belo Horizonte. Veterinários descobriram o sexo do filhote de gorila que nasceu em junho aqui na capital. É uma fêmea. A gorilinha passou todos esses dias agarrada ali à mãe e só agora os técnicos conseguiram se aproximar do bebê para verificar o sexo. Com ela, são 7 integrantes na família de gorilas do zoológico. Um concurso com a participação de estudantes de escolas públicas vai escolher o nome da gorilinha. E se você quiser fazer alguma denúncia, nos enviar vídeos ou fotos, use o Bandzap 9772-7663. E para rever ou compartilhar as nossas reportagens, acesse YouTube ou Facebook no perfil da TV Band Minas. Para você, uma excelente noite. Fique agora com essa belíssima imagem da Lua.